O rugido chega antes de você entrar. 80.000 vozes, talvez mais. Um som que não se parece com nada que você já ouviu. Não é aplauso, não é torcida. É algo mais primitivo, mais visceral, mais próximo do trovão do que de qualquer coisa feita por humanos. Você está embaixo do Coliseu, numa galeria escura, úmida, cheirando a areia molhada e animais. Ao seu lado, outros homens preparam suas armaduras em silêncio. Alguns rezam. Um vomita discretamente no canto. Daqui a poucos minutos, a grade vai se abrir e você vai subir. Não porque quer, não necessariamente. Você pode ter chegado aqui como escravo capturado numa guerra no Reno. Pode ter chegado como criminoso condenado. Pode ter chegado, e isso vai surpreender você, por escolha própria, porque a arena era a única carreira que oferecia o que você precisava. Qualquer que seja o motivo, você está aqui. E o Coliseu está esperando. Bem-vindo ao canal. Hoje fazemos uma viagem para dentro da vida dos gladiadores romanos. Não o espetáculo que Hollywood vendeu. Não o escravo eternamente miserável, nem o herói invencível dos filmes. A realidade, que é ao mesmo tempo mais brutal, mais complexa, mais humana e mais fascinante do que qualquer ficção conseguiu capturar. Vamos começar no começo. E o começo é mais antigo do que você imagina. O gladiador não foi inventado por Roma. Roma herdou, adaptou e transformou algo muito mais antigo numa instituição que definiria sua civilização por séculos. As origens do combate gladiatório são disputadas pelos historiadores. A teoria mais aceita aponta para a Campânia, a região do sul da Itália onde viviam os samnitas, um povo guerreiro que Roma havia conquistado com dificuldade e admiração simultâneas. Os samnitas realizavam combates rituais nos funerais de guerreiros importantes. A ideia era que o sangue derramado honrava o morto, alimentava o espírito do guerreiro na passagem para o além e demonstrava a coragem dos que ficavam. É um conceito que aparece em culturas completamente diferentes e distantes. Combates funerários existiram na Grécia, em partes da África, entre povos celtas. Há algo nessa ideia de que a morte de um guerreiro merece ser honrada com mais morte, que parece emergir independentemente em muitas culturas humanas. Roma adotou e transformou a prática. O primeiro combate gladiatório documentado em Roma ocorreu em 264 a.C., no funeral de Décimo Június Brutus Scaeva. Seu filho organizou 3 pares de gladiadores para lutar no funeral do pai, no Fórum Boarium, o mercado de gado. 3 pares, 6 homens, numa cerimônia funerária privada. Em 3 séculos, isso se tornaria espetáculos com centenas de gladiadores, anfiteatros com capacidade para 80.000 pessoas, e uma indústria que definia a cultura romana tanto quanto os templos e os exércitos. Como se passa de 6 homens num funeral a 80.000 pessoas no Coliseu? A resposta é política. Sempre foi política. Em Roma, dar jogos gladiatórios era política. A frase latina que resume a estratégia de controle social romano é panem et circenses, pão e circo. Juvenal, o poeta satírico do século II d.C., acunhou com ironia amarga: o povo romano havia trocado sua voz política por comida gratuita e entretenimento. Mas a realidade era mais nuançada. Os jogos não eram apenas distração. Eram uma forma específica de comunicação entre o poder e o povo. Quando um general voltava vitorioso de uma campanha, dava jogos. Quando um político queria popularidade antes de uma eleição, dava jogos. Quando um imperador queria demonstrar generosidade e poder, dava jogos. E quando um imperador queria que o povo esquecesse algo inconveniente, uma derrota, um escândalo, uma crise econômica, dava jogos maiores ainda. Júlio César deu jogos com 320 pares de gladiadores para honrar seu pai morto,
anos após a morte do pai, num momento claramente político. O Senado ficou tão alarmado com a acumulação de gladiadores pessoais que aprovou leis limitando quantos um cidadão privado podia manter. Porque gladiadores eram também exércitos em potencial. Um homem com 1000 gladiadores treinados tinha um exército particular. E em Roma, exércitos particulares eram existencialmente perigosos para a República. Augusto, o primeiro imperador, entendeu os jogos de uma forma que seus predecessores republicanos não entendiam completamente. Não eram apenas para ganhar popularidade. Eram para definir a relação entre imperador e povo. O imperador dava, o povo recebia. Essa assimetria era o poder encenado toda vez que um imperador se sentava na tribuna imperial e 80.000 romanos olhavam para ele. Não era circo, era liturgia do poder. A imagem popular do gladiador é um escravo acorrentado. A realidade era muito mais variada. Havia 3 caminhos principais para a arena e nenhum deles era simples. O primeiro, escravidão. Escravos podiam ser comprados por proprietários de escolas de gladiadores, os chamados lanistas, e treinados para a arena. Prisioneiros de guerra também podiam ser destinados diretamente ao combate gladiatório. Esses homens não tinham escolha. O segundo, condenação criminal. Certos crimes resultavam em condenação ad ludus para os jogos. Isso era uma pena de morte adiada, não comutada. O criminoso condenado à arena sabia que seria morto lá. A questão era apenas quando e como. O terceiro, e esse é o que surpreende a maioria das pessoas, era a escolha voluntária. Homens livres e às vezes de nascimento relativamente respeitável escolhiam se tornar gladiadores. Assinavam um contrato chamado auctoramentum, no qual aceitavam formalmente as condições da vida gladiatória, incluindo a possibilidade de morte. Por quê? Pelas mesmas razões que as pessoas hoje escolhem carreiras de alto risco e alta recompensa. O gladiador bem-sucedido era famoso, era celebrado, tinha fãs. Grafites nas paredes de Pompeia, que foram preservados pela erupção do Vesúvio em 79 d.C., mostram nomes de gladiadores acompanhados de palavras que só se usam para ídolos. Suspiro das moças, glória do dia, vencedor de 100 combates. O gladiador bem-sucedido também ganhava dinheiro. Recebiam prêmios em dinheiro pelos combates vencidos. Os melhores podiam acumular fortunas que permitiam comprar a liberdade ou viver confortavelmente após a aposentadoria. E havia o paradoxo social que Roma vivia sem completamente resolver. O gladiador era simultaneamente infame, legalmente degradado, sem direitos civis completos, proibido de ser enterrado nos cemitérios normais, e adorado. A infâmia legal e a glória popular coexistindo no mesmo homem. O coração da vida gladiatória era o Ludus, a escola de treinamento. O maior e mais famoso era o Ludus Magnus, em Roma, construído por Domiciano no final do século I d.C. e expandido por Trajano. Ficava literalmente ao lado do Coliseu, conectado a ele por um túnel subterrâneo. Os gladiadores podiam ir da escola para a arena, sem jamais aparecer nas ruas. Arqueólogos escavaram o Ludus Magnus e encontraram o que era, pelos padrões romanos, uma instalação bem estruturada. Havia um pátio central com arena de prática rodeada de arquibancadas para treinos públicos. Havia celas para os gladiadores. Pequenas, mas não masmorras. Havia banheiros, cozinhas, enfermaria. O Ludus era um investimento. Um gladiador morto antes de render lucro era prejuízo. O lanista, o proprietário da escola, tinha interesse econômico direto em manter seus gladiadores vivos e em boa saúde. Isso criava uma situação paradoxal, que os historiadores modernos frequentemente destacam.
Os gladiadores romanos eram provavelmente melhor tratados que a maioria dos escravos romanos comuns. A alimentação era substancial e calculada. Registros e evidências arqueológicas, incluindo análise de ossos de gladiadores encontrados num cemitério em Éfeso, mostram que a dieta gladiatória era rica em carboidratos complexos, cevada, feijão, trigo. Os romanos chamavam os gladiadores de ordearii, os comedores de cevada. Era quase uma gíria, levemente depreciativa. Mas a cevada era estratégica, fornecia energia sustentada para o treinamento intenso e criava uma camada de gordura subcutânea que protegia vasos sanguíneos e nervos de cortes superficiais. O gladiador bem alimentado sangrava menos de feridas menores. A gordura era a armadura comestível. Havia médicos permanentes nos ludi. Os nomes de alguns sobreviveram em inscrições. Galeano de Pérgamo, que se tornaria o médico mais influente da história romana, trabalhou como médico de gladiadores em Pérgamo antes de ir para Roma. Décadas depois, ele descreveria essa experiência como a melhor escola de anatomia que um médico poderia ter. O gladiador nos ensina o que nenhum livro pode, escreveu Galeno. Ele nos mostra o interior do corpo humano vivo. Era medicina de campo de batalha em tempo real. Toda ferida era uma aula. Quanto tempo levava para fazer um gladiador? Muito mais do que os filmes sugerem. Um recruta chegava ao ludus e passava os primeiros meses simplesmente aprendendo a usar o corpo. Condicionamento físico, corrida, exercícios com pesos. A mesma base que qualquer atleta de alto desempenho construiria hoje. Depois vinha o treinamento com armas. Primeiro contra um palus, um poste de madeira fincado no chão. O palus era o inimigo perfeito. Não se movia de formas imprevisíveis, não te machucava de volta e te deixava desenvolver técnicas sem risco. O palus é uma tecnologia de treinamento que parece simples, mas é profundamente sofisticada. O escritor romano Vegésio, que escreveu sobre treinamento militar, descreveu o palus como fundamental não apenas para gladiadores, mas para soldados romanos regulares. A ideia de praticar técnica antes de praticar combate real é tão óbvia que parece natural, mas levou séculos de evolução para se tornar padrão. Depois do palus, vinha o sparring com outros gladiadores. Primeiro com armas de madeira, depois com armas embotadas, finalmente com armas reais, mas com proteção máxima. E o treinamento era especializado, porque o sistema gladiatório romano não tinha um único tipo de gladiador. Tinha categorias distintas, cada uma com armamento específico, técnicas específicas e tradições específicas. O murmilo usava um elmo com crista de peixe, um escudo oval grande chamado scutum, uma espada curta chamada gladius. Era o tipo mais próximo do soldado legionário romano. O traex usava um elmo com crista de grifo, um escudo pequeno e curvo chamado pármula e uma espada curva chamada sica. Era baseado no guerreiro trácio, um inimigo que Roma havia conquistado e depois imitado na arena. O retiarius não tinha elmo. Usava um ombro de metal, uma rede, arrete e um tridente. Era o gladiador mais visualmente dramático e o mais vulnerável. Sem proteção para a cabeça, dependia de mobilidade, distância e habilidade com a rede. O secutor, o perseguidor, era especificamente projetado para enfrentar o retiarius. Seu elmo era liso, sem saliências, onde a rede pudesse se prender. Seus olhos eram protegidos por pequenos buracos que limitavam a visão, mas impediam o tridente de penetrar. Era um sistema de confrontos calculados. O traex contra o murmilo, o retiarius contra o secutor. Armamentos que criavam dinâmicas de combate específicas que o público conhecia e apreciava. Era esporte com taxonomia, com regras, com expectativas. Como era o dia a dia fora dos combates? Como passavam as horas entre um espetáculo e o próximo,
A resposta, baseada em evidências arqueológicas e textuais, é: com uma mistura de disciplina militar, vida de atleta profissional e as restrições de quem está num ambiente de reclusão controlada. Acordavam cedo, treinavam pela manhã, quando o calor ainda não havia chegado. Comiam, descansavam no calor do meio-dia. Treinavam de novo à tarde. Eram tratados medicamente se estivessem feridos. Dormiam em celas. As celas arqueológicas do Ludus Magnus mediam cerca de 3 por 4 metros. Pequenas, mas com um detalhe que surpreende. Havia evidências de que os gladiadores podiam ter posses pessoais, decorar suas celas dentro de certos limites e manter objetos de valor sentimental. Um cemitério de gladiadores encontrado em Éfeso, na Turquia, e publicado em pesquisas a partir de 2011, revelou algo inesperado: estelas funerárias, lápides de uma sofisticação e personalização que indicavam que os gladiadores eram tratados como indivíduos mesmo após a morte. As estelas mostravam nomes, mostravam família. Havia lápides de gladiadores com esposas representadas, com filhos, com colegas de profissão prestando homenagem. Um gladiador chamado Apolônios tinha uma estela erguida por sua esposa. Outro, chamado Demétrios, foi homenageado por seu colega gladiador Diodorus. A inscrição de Diodorus mencionava especificamente que Demétrios havia sido traído durante o combate, uma acusação séria que sugeria que havia regras de honra profissional que eram levadas muito a sério. Os gladiadores tinham vínculos sociais reais. Tinham famílias quando a situação permitia. Tinham lealdades entre si. O relacionamento entre gladiadores de uma mesma escola era complexo. Eram colegas, companheiros de treinamento, às vezes amigos próximos, e às vezes se encontravam na arena para lutar. A lógica do sistema os aproximava e então, potencialmente, os colocava um contra o outro. Como você treina ao lado de alguém por meses, aprende seus hábitos, às vezes compartilha a comida e então luta contra ele para a satisfação de 80 mil estranhos? Há evidências de que isso era evitado quando possível. Lanistas preferiam não emparelhar gladiadores da mesma escola se havia alternativa. Era ruim para o negócio. Um dos dois morria. E você havia perdido 2 investimentos: o morto e o que matou o amigo. Outra coisa que Hollywood distorce sistematicamente: os combates gladiatórios tinham regras. Não eram batalhas caóticas até a morte. Eram competições regulamentadas com árbitros, chamados summa rudis e secunda rudis, que intervinham ativamente durante o combate. O árbitro podia separar os combatentes, podia chamar pausa, podia penalizar um gladiador por luta desonrosa ou por recusar um combate. Havia pontuação. O gladiador que derrubava o oponente, que marcava golpes eficazes, que demonstrava habilidade superior, acumulava vantagem. Esse acúmulo de vantagem informava a decisão final, e a decisão final raramente era a morte. Esse é talvez o fato mais contraintuitivo da cultura gladiatória. A maioria dos combates não terminava com uma execução. Terminava com um gladiador vencido no chão, a mão estendida em sinal de rendição, esperando pelo julgamento. O julgamento cabia ao editor, o organizador dos jogos, que frequentemente consultava o público. O famoso gesto do polegar, pólice verso, é real, embora seu significado exato seja debatido. Polegares para baixo, para cima, para o lado. Os estudiosos divergem. O que está bem documentado é que o público tinha voz e que a decisão de matar ou poupar era tanto política quanto emocional. Um gladiador que havia lutado bem, que havia entretido, que havia demonstrado coragem mesmo na derrota, frequentemente recebia misericórdia. A plateia reconhecia a qualidade do espetáculo e recompensava o artista.
Um gladiador que havia lutado covardemente, que havia recuado quando deveria avançar, que havia pedido misericórdia muito cedo, frequentemente recebia o contrário. Era julgamento estético tanto quanto moral. Você não lutou bem? Você não merece viver. Pesquisas modernas sobre registros de jogos gladiatórios, inscrições que documentavam resultados de combates individuais, mostram que a taxa de mortalidade por combate era significativamente menor do que o imaginário popular sugere. Estimativas baseadas nessas inscrições apontam para mortalidade por combate de talvez 10% a 20%. O que ainda é alto. Imagine uma profissão onde 1 em cada 10 ou 1 em cada 5 dias de trabalho terminam na sua morte. Mas muito menos que a imagem de um esporte de morte garantida. Os gladiadores eram caros. Matar todos eles em cada jogo seria como uma empresa queimar seus equipamentos no fim de cada expediente. O Coliseu não existia desde sempre. Foi construído pela dinastia Flaviana. Vespasiano começou, Tito inaugurou em 80 d.C., num gesto de propaganda política de uma sofisticação notável. Antes do Coliseu, havia o Lago de Nero. O imperador Nero havia construído uma vila colossal, a Domus Aurea, a Casa Dourada, que ocupava imenso espaço no coração de Roma, incluindo um lago artificial. Era a manifestação arquitetônica do narcisismo imperial de Nero. Quando Nero foi deposto e morto em 68 d.C., Vespasiano, general que chegou ao poder como líder prático e pragmático, decidiu construir o Coliseu exatamente sobre o Lago de Nero. Era uma mensagem política de cristalina clareza. O espaço que o tirano havia roubado do povo está sendo devolvido ao povo. O lago particular de um imperador narcisista torna-se o anfiteatro público de todos os romanos. A Domus Aurea foi demolida. O Coliseu foi construído com os espólios da destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., uma das maiores pilhagens da história romana. A própria estrutura do Coliseu comunicava a hierarquia romana. Os assentos eram organizados por classe social com precisão matemática. Senadores sentavam na frente, na pódium, cavaleiros atrás deles, cidadãos comuns mais acima, mulheres, escravos e os mais pobres na galeria superior, sob a tenda de tecido que protegia do sol. O imperador tinha sua tribuna especial, a Pulvinar, de onde via tudo e era visto por todos. Estava sempre no espetáculo tanto quanto os gladiadores, e o Coliseu era engenheiro de multidões de uma forma que ainda impressiona especialistas modernos. Havia 80 entradas, as vomitoria, que podiam esvaziar o anfiteatro inteiro em menos de 15 minutos. Cada seção tinha seus próprios corredores, seus próprios banheiros, suas próprias fontes d'água. Era logística de massa executada com perfeição antes de qualquer computador, antes de qualquer teoria de gestão de multidões. E o hipogeu, os subterrâneos, era uma maravilha de engenharia em si mesmo. Dezenas de elevadores operados manualmente podiam trazer animais, adereços e gladiadores diretamente do subsolo para a arena em questão de minutos. A surpresa era parte do espetáculo. O público não sabia o que ia aparecer. Um leão? Um rinoceronte? 10 gladiadores? O chão da arena se abria e o mundo subterrâneo revelava seus segredos. Vamos acompanhar um gladiador através do dia de um combate, porque o espetáculo começava muito antes do primeiro golpe. A noite anterior havia sido a cena Epulum, o banquete dos gladiadores, aberto ao público. Qualquer romano que quisesse podia entrar e ver os gladiadores que combateriam no dia seguinte, comendo, bebendo, conversando. Era um ritual com múltiplas funções. Para o público, era o primeiro contato com os homens que viriam a admirar ou a ver morrer amanhã. Humanizava os gladiadores de uma forma que tornava o espetáculo mais intenso. Você havia visto aquele homem comer pão, havia ouvido sua voz.
Para os gladiadores, era a última refeição boa garantida. Muitos comiam e bebiam, sabendo que era a última vez que teriam essa liberdade. Havia quem bebesse demais. Havia quem não conseguisse comer nada. Havia quem dormisse logo após o banquete e quem passasse a noite acordado. Os registros sugerem que alguns gladiadores recebiam visitantes nessa última noite. Família, amantes, amigos. Era um último contato com a vida fora dos muros do Ludus. Na manhã do combate, acordavam cedo. Havia um ritual de preparação que era quase litúrgico. O banho, a aplicação de óleos no corpo, a armadura colocada peça por serventes especializados. A armadura gladiatória era sofisticada de uma forma que a maioria das pessoas não percebe. O manica, o protetor de braço, era feito de segmentos de metal ou couro que se sobrepunham, permitindo movimento enquanto protegiam. Engenharia têxtil e metalúrgica a serviço de um único propósito: manter o braço do gladiador funcional e vivo. Os elmos eram obras de arte funcional. O elmo do Murmilo, encontrado em Pompeia e atualmente num museu em Nápoles, tem grades intrincadas, relevos decorativos, cimeira elaborada. Era proteção e espetáculo ao mesmo tempo. A procissão, a pompa, percorria parte da cidade antes de chegar ao anfiteatro. Era o último momento em que o gladiador era visto pelo mundo externo. Multidões se aglomeravam para ver. E então, o hipogeu, o subterrâneo, o som que chegava de cima, 80.000 vozes, como o mar antes de você mergulhar. A areia. Você precisa saber o que é a areia do Coliseu. A palavra latina para areia é rarena, de onde vem a palavra arena. A areia não estava lá por estética, estava lá para absorver sangue. Areia branca, que escurecia rapidamente e era substituída entre os combates. Havia equipes, os arenari, cujo trabalho exclusivo era limpar a arena entre os números. Remover a areia manchada, alisar a superfície, recolocar a areia fresca. Era uma operação de logística tão ensaiada quanto qualquer outro aspecto dos jogos. O programa de um dia de jogos no Coliseu não era apenas gladiadores. Era um programa completo com diferentes atrações. De manhã, a Venazione, caça de animais. Homens treinados, os venatores, enfrentavam feras. Leões, leopardos, ursos, javalis, rinocerontes, hipopótamos, crocodilos, elefantes. Animais capturados nos confins do Império e transportados a Roma às custas enormes. A quantidade de animais mortos nos Jogos Romanos ao longo dos séculos foi tão colossal que historiadores da ecologia acreditam que contribuiu para a extinção ou quase extinção de populações inteiras de leões do norte da África, hipopótamos do Egito, elefantes da África do Norte. Ao meio-dia, as execuções públicas. Os damnati, condenados à morte, eram executados de formas que às vezes reencenavam cenas mitológicas. Um condenado podia ser vestido como Orfeu e ter animais reais soltos nele. Outro podia ser obrigado a lutar contra adversários em série, sem descanso, até morrer. À tarde, os gladiadores, o ponto alto do programa. E dentro dos combates havia uma progressão dramática. Começava com duelos de prestígio médio. Construía em direção ao confronto principal. O combate entre os gladiadores mais famosos, os mais experientes, os mais esperados. Era dramaturgia, era televisão do mundo antigo. O que acontecia num combate real? Não o que os filmes mostram, duelos de espada limpos com golpes cinematográficos, mas o que as evidências históricas indicam. Os combates eram curtos, muito mais curtos do que os filmes sugerem. Um combate entre gladiadores experientes durava provavelmente entre 5 e 15 minutos. Combates mais longos eram raros e exaustivos. Por quê?
Porque combater com armadura pesada sob o sol italiano, depois de uma procissão e de horas de espera, é fisicamente devastador. A resistência era o recurso mais precioso, não a força bruta. O gladiador não tentava matar o oponente com o primeiro golpe. Tentava manejar o combate, forçar erros, criar aberturas. Era mais xadrez do que boxe, mais estratégia do que força. O retiarius, o gladiador de rede, dependia totalmente de mobilidade e distância. Sua estratégia contra o secutor era evitar ser alcançado enquanto tentava prender o oponente na rede e então usar o tridente. O secutor, mais pesado, mais protegido, precisava fechar a distância enquanto evitava a rede. Havia um problema de respiração documentado com o secutor. Seu elmo, com os pequenos buracos para os olhos, limitava a ventilação. Um secutor que perseguia o retiarius por tempo suficiente ficava crescentemente privado de oxigênio. O retiarius precisava apenas aguentar, correr, esquivar, esperar, e o adversário se tornaria lento pelo próprio equipamento. A análise dos ossos de gladiadores do cemitério de Éfeso revelou padrões de fraturas e feridas que são consistentes com o que os textos históricos descrevem. Havia feridas de treinamento, fraturas curadas de combates anteriores. Havia feridas fatais, consistentes com o tiro de graça dado ao gladiador derrotado. E havia algo inesperado, evidências de cuidados médicos sofisticados. Fraturas que haviam sido alinhadas e imobilizadas corretamente antes de cicatrizar. Ferimentos que haviam sido suturados com competência. A medicina gladiatória era boa, porque gladiadores curados voltavam a combater, e gladiadores que morriam de infecção eram prejuízo. Um gladiador bem-sucedido podia, eventualmente, ser recompensado com a rudis, uma espada de madeira que simbolizava a liberdade e a aposentadoria. A rudis era a saída honrada. Você havia servido bem, havia entretido o povo, havia sobrevivido. Agora você era livre, ou mais livre, porque gladiadores voluntários que recebiam a rudis eram livres de voltar se quisessem, e alguns voltavam. Por que voltar? Pelo dinheiro, pela fama, porque a vida fora da arena, para alguém que havia passado anos nela, podia parecer vazia de uma forma que é difícil de articular, mas fácil de entender. Há paralelos modernos óbvios. Esportistas que se aposentam e descobrem que não conseguem ficar sem o esporte. Soldados que voltam da guerra e se sentem alienados da paz. Quando sua identidade é construída ao redor de uma atividade de alto risco, retirar essa atividade cria um vazio que é mais difícil de preencher do que qualquer ferida física. A documentação de gladiadores que receberam a rudis e voltaram à arena voluntariamente. Flamas, um gladiador sírio, recebeu a rudis 4 vezes. 4 vezes foi considerado merecedor de aposentadoria. 4 vezes voltou. Era adição ao risco? Era necessidade econômica? Era incapacidade de imaginar outra vida? Provavelmente uma combinação dos 3. Os gladiadores famosos tinham fãs, não apenas admiradores casuais, mas seguidores com a intensidade que hoje reconhecemos nos fandoms de esporte. Grafites de Pompeia são a evidência mais vívida disso. Há dezenas de inscrições celebrando gladiadores específicos. Há algumas que sugerem que gladiadores tinham casos amorosos com mulheres da cidade, às vezes mulheres de classe social elevada. O escritor Juvenal, sempre amargo e irônico, reclamou que nobres romanas abandonavam maridos ricos por gladiadores. Exagerado, certamente, mas o exagero começa num fato. Havia gladiadores que eram estrelas no sentido mais moderno da palavra, que eram reconhecidos nas ruas, que geravam dinheiro para outros além de si mesmos, cujos confrontos eram esperados com antecipação, que hoje reconheceríamos num grande jogo de futebol. Vamos conhecer alguns gladiadores específicos cujos nomes sobreviveram. Espartaco é o mais famoso, mas sua história é política tanto quanto gladiatória.
Nascido na Trácia, capturado em algum momento e escravizado, treinado no Ludus Dicneu Lentulus Batiato, em Capua, liderou uma fuga em 73 a.C. com 73 outros gladiadores. O que começou como fuga virou rebelião. A rebelião virou guerra. Por 2 anos, Espartaco liderou um exército de escravos que derrotou repetidamente exércitos romanos, chegou a ter talvez 120 mil seguidores e percorreu a Itália de norte a sul. Roma enviou Crasso com 6 legiões. E desta vez não houve derrota romana. O exército de Espartaco foi dizimado em 71 a.C. Espartaco morreu no campo. Seu corpo nunca foi identificado com certeza. 6.000 dos seus seguidores capturados foram crucificados ao longo da Via Ápia de Roma a Capua. As mesmas cruzes que Crasso usaria mais tarde para punir a rebelião. Um gesto que comunicava tanto quanto qualquer discurso. Espartaco se tornou símbolo revolucionário para séculos, de Voltaire a Marx a Stanley Kubrick. Mas era, antes de tudo, um homem que fez a escolha que quase nenhum gladiador fez: recusar o sistema inteiro em vez de tentar sobreviver dentro dele. Priscus e Verus são 2 gladiadores cujos nomes sobreviveram num epigrama do poeta Marcial, que descreveu seu combate na inauguração do Coliseu em 80 d.C. O combate foi longo e igualado. Nenhum dos 2 conseguia vencer. O imperador Tito, assistindo, decidiu premiar ambos com a rudis, a liberdade, em vez de forçar uma conclusão. Marcial escreveu: ambos merecem a palma, ambos recebem o prêmio. Nunca tão belo resultado veio de uma bela luta. É um dos poucos relatos contemporâneos de um combate específico que temos. E ele captura algo que os filmes nunca capturam: a possibilidade de que o espetáculo romano às vezes premiasse a beleza do combate sobre a necessidade de uma morte. Marcus Atilius era romano livre que entrou voluntariamente para a arena e ganhou seu primeiro combate contra um gladiador chamado Hilarius, que havia lutado 28 vezes antes. Um veterano experimentado. Uma inscrição em Pompeia comemora esse feito com orgulho específico. Era a narrativa do estreante que derrota o veterano, que existe em toda a cultura esportiva de toda a época. Havia uma linha que separava o espectador do participante, e alguns imperadores cruzaram essa linha de formas que chocaram mesmo os romanos, que não eram facilmente chocáveis. Cômodo, o imperador de 180 a 192 depois de Cristo, que o filme Gladiador imortalizou como vilão, era genuinamente obcecado com os jogos. Não apenas como espectador, como participante. Ele entrava na arena, lutava. Mas havia um problema: ninguém podia matar o imperador. Os oponentes que ele enfrentava eram obrigados a lutar de forma que parecessem ameaçadores o suficiente para fazer o espetáculo interessante, mas que nunca se aproximassem demais de uma vitória real. Era teatro numa arena que supostamente não era teatro. E todo mundo sabia. E a humilhação da nobreza romana, que era obrigada a assistir e aplaudir, era parte do ponto. Cômodo renomeou a si mesmo Hércules Romanus, Hércules Romano. Mandou colocar sua estátua como Hércules nas praças públicas. Renomeou Roma como Colônia Comodiana, a colônia de Cômodo. A distância entre autoconfiança imperial e psicose é, pelo registro histórico, muito menor do que seria confortável. Cômodo foi estrangulado por um lutador de wrestling, curiosamente outro tipo de atleta, num banho em 192, numa conspiração que incluía sua própria amante. Outros imperadores participaram de caças de animais na arena, que eram culturalmente mais aceitáveis que lutar contra gladiadores. Adriano caçou leões, Trajano caçou, mas nenhum levou tão longe quanto Cômodo a confusão entre o poder imperial e o espetáculo gladiatório. A presença do imperador na arena, como participante e não como juiz, subvertia a lógica inteira do sistema.
O sistema existia para que o imperador demonstrasse poder através da generosidade. Eu dou a vocês este espetáculo. Quando o imperador virava parte do espetáculo, essa lógica colapsava. Os jogos gladiatórios não terminaram de repente. Morreram lentamente, ao longo de décadas, sob pressões que vieram de múltiplas direções. O cristianismo é a explicação mais frequentemente citada. E tem uma base real. A igreja se opunha aos jogos como pagãos, como violentos, como incompatíveis com os valores cristãos de caridade e respeito pela vida humana. Em 325, o imperador Constantino, que havia adotado o cristianismo como religião imperial, emitiu um decreto proibindo os jogos gladiatórios. O decreto foi largamente ignorado. Em 399, o imperador Honorius fechou formalmente os ludi, as escolas de gladiadores, mas combates continuaram ocorrendo. A data frequentemente citada para o fim definitivo dos jogos é 404 depois de Cristo, quando um monge chamado Telêmaco teria entrado na arena para separar dois gladiadores e foi linchado pela multidão. O imperador Honorius, horrorizado, teria então proibido os jogos definitivamente. A história de Telêmaco pode ser lendária. Há historiadores que a questionam, mas ela captura algo real sobre como o fim dos jogos aconteceu. Não como decisão política limpa, mas como processo de erosão gradual, onde o espetáculo foi perdendo legitimidade cultural. Havia também pressões econômicas. O Império Romano do século IV e V estava em colapso progressivo. Financiar caças de animais exóticos e gladiadores treinados tornava-se crescentemente difícil. E havia a pressão demográfica. As invasões bárbaras trouxeram populações ao interior do império que não tinham a mesma relação cultural com os jogos. Para um visigodo que havia entrado em Roma em 410, os jogos não eram tradição sagrada, eram um hábito estrangeiro. Os jogos de animais, as venationes, duraram mais que os gladiatoriais. Há registros de venationes em algumas partes do Ocidente até o século VI. E então, silêncio. O Coliseu foi usado como pedreira, como fortaleza, como cemitério. Os ludi tornaram-se memória. Os nomes dos gladiadores nas paredes de Pompeia ficaram cobertos de cinzas por 1400 anos. O que a história dos gladiadores nos diz sobre Roma e o que nos diz sobre nós? Ela nos diz que Roma era capaz de manter simultaneamente duas coisas que parecem contraditórias: uma civilização de direito, de filosofia, de arte, de engenharia extraordinária, e uma cultura de entretenimento baseada no sofrimento e na morte de seres humanos. Isso não é paradoxo exclusivo de Roma. É a condição humana aplicada a uma escala e com uma sofisticação específicas, porque nós também vivemos com contradições similares. Temos campanhas de direitos humanos e cadeias de suprimentos baseadas em trabalho análogo à escravidão. Temos medicina de ponta e populações sem acesso a cuidados básicos. Temos mais capacidade de comunicação humana que qualquer período anterior e epidemias de solidão. O romano que assistia ao Coliseu não era mais ou menos capaz de empatia do que você. Era um ser humano com o mesmo equipamento neurológico, as mesmas capacidades de compaixão e de crueldade. A diferença era o enquadramento. Em Roma, o enquadramento cultural tornava o espetáculo gladiatório não apenas aceitável, mas virtuoso. Uma demonstração de coragem, de habilidade, de respeito pelos deuses. Retirar esse enquadramento, como o cristianismo fez gradualmente, revelou o que sempre havia estado lá embaixo. Qual é o nosso enquadramento? Quais são as coisas que nossa cultura torna normais, inevitáveis, virtuosas mesmo, que uma civilização futura vai olhar com o mesmo horror com que olhamos para as nossas? Os gladiadores não são apenas história romana,
São um espelho que Roma ergueu e que ainda está erguido, se quisermos olhar. Vamos voltar ao Coliseu. Vamos terminar onde começamos. Você está na arena. A areia branca sob os seus pés. 80 mil pessoas olhando para você. Seu oponente está do outro lado. Você o conhece, talvez tenha treinado ao lado dele. Talvez tenha comido com ele ontem à noite no banquete. Talvez não o conheça de nada. O árbitro dá o sinal. O combate começa. O que você sente não é o que os filmes dizem que você sente. Não é raiva, não é heroísmo, não é a música épica que o cinema colocaria aqui. É concentração, absoluta e total. O treinamento assumindo o controle. O corpo fazendo o que foi ensinado a fazer. Cada movimento do oponente, cada microexpressão, cada mudança de peso, tudo registrado e processado mais rápido do que qualquer pensamento consciente. Porque nos próximos minutos há apenas uma coisa que importa. E você sabe o que é. Os gladiadores existiram por séculos. Foram escravos e homens livres, heróis e criminosos, vencedores e mortos. Foram o espelho que Roma usou para se ver como ela queria ser vista. Corajosa, poderosa, implacável. E talvez, às vezes, nas raras manhãs quando dois gladiadores igualmente habilidosos se enfrentavam e nenhum cedia, e o combate durava e durava, e a multidão ficava de pé e o imperador se inclinava para a frente, nessas manhãs, talvez até a arena tivesse um momento de beleza pura. Beleza do tipo que só existe quando a morte está próxima o suficiente para ser real. Isso não justifica nada. Mas é verdadeiro. Obrigado por ter ficado até o final. Inscreva-se no canal. A história continua. E ela é sempre mais complicada do que parece. Até a próxima.